Esta é uma história sobre o mago mais forte de 9 círculos, Lucas Traumann, que lutou contra demagogos para proteger os humanos. No final, esses chamados deuses falsos não conseguiram derrotá-lo. Os deuses estavam com muito medo de seus poderes e prenderam Lucas dentro de uma câmara de tortura eterna, com sua consciência intacta, para sofrer pela eternidade. Agora, milhares de anos se passaram, e vemos um garoto fraco sendo intimidado por outros 3 colegas de classe. O garoto que estava sendo espancado era Freya Blake, o terceiro filho da poderosa família Blake, mas ele é a única exceção em sua família, pois é muito fraco e não possui magia. O aluno malvado diz a Frey que nas lições de treinamento do dia seguinte, ele será seu parceiro de treinamento e não será fácil com ele. Freya deseja se tornar mais forte a qualquer custo, e de repente Lucas ouve uma voz dentro de sua cabeça, mas fica muito chocado porque não ouvia nada há anos. Ele pensa que está começando a alucinar e, finalmente, está perdendo a razão. Por outro lado, vemos que Frey foi convocado por seu pai, e seu pai diz a ele para desaparecer de suas vidas, porque o pai de Frey não pode tolerar o fato de que Frey está manchando a honra de sua família. Frey pergunta a seu pai se é um pecado ser fraco, e seu pai diz que a casa Blake não aceita indivíduos que são incapazes de ficar mais fortes. Agora vemos que Frey está em seu quarto e está planejando tirar sua própria vida, mas tem muito medo de aceitar sua morte. Por outro lado, vemos Lucas lutando ainda mais dentro da câmara de tortura. Lucas se revela novamente e diz: "Vou suportar este lugar infernal o máximo possível, se for para socar seu rosto." Vemos que Frey finalmente tirou sua própria vida, mas, por outro lado, Lucas de repente vê um caminho cheio de luz diante dele, e aqui Frey desiste de sua vida, desejando que, se ele pudesse se tornar mais forte. Agora, o selo colocado em Lucas estava sendo liberado, e ele conseguia ver Frey deitado no chão, chorando e desejando outra chance na vida. Ele queria ser poderoso com as asas mais poderosas. De repente, Lucas acorda no corpo de Frey Blake. Quando ele verifica o calendário, percebe que 4.000 anos já se passaram. Frey Blake é o humano mais fraco do mundo, seu corpo está possuído pelo mago mais forte que já existiu. Lucas diz que, uma vez que Frey desistiu de sua vida e me deu seu corpo e liberdade, eu devo lhe dar o título dos caras mais fortes do mundo. Agora que Lucas aceitou sua identidade como Frey Blake, também vou me referir a ele como Frey. Frey olha para o céu com uma lua cheia e diz: "Semideuses, apenas esperem, não vai demorar. Com certeza vou me vingar de vocês." Agora, Frey começa a reunir mana em seu corpo para recuperar sua força e se tornar ainda mais forte do que antes, para que possa lutar contra aqueles semideuses. Após uma noite inteira de prática, Frey percebe que atingiu o nível de um mago de 5 estrelas, mas de repente seu corpo começa a vomitar as impurezas que se acumularam dentro dele. As impurezas começam a sair do corpo de Frey, então ele usa seu poder para remover todas as impurezas de seu corpo. Agora, dentro da escola, vemos que as crianças que intimidavam Frey estavam falando sobre como iriam esmagá-lo na partida de hoje. Mas outro garoto diz que viu Frey comprando muitos comprimidos para dormir da enfermaria ontem, e eles começaram a brincar se Frey iria cometer suicídio ou não. Por outro lado, vemos que Frey vomitou uma tonelada de sangue para remover as impurezas de seu corpo e ficou surpreso ao ver tanta impureza no corpo de uma criança. Mais tarde naquele dia, dentro da cantina da Academia West Road, todos os alunos ficaram surpresos ao ver Frey devorando toda a comida como um glutão. Na realidade, Frey não tinha comido nada por 4.000 anos, por isso tudo estava delicioso para ele. Depois de comer, Frey pensa que agora ele tem que frequentar a escola com essas crianças, mesmo que sua idade atual seja de 4.000 anos mais 50 anos. Lucas teve que fazer isso porque ele não pode saber tudo o que aconteceu nos últimos 4.000 anos com a memória de Frey sozinha. Frey agora entra em sua sala de aula, mas o Valentão 1 o para. O Valentão 2 pede a Frey para lhe dar 10 tickets de almoço que ele perdeu em uma aposta sobre se Frey iria cometer suicídio ou não. Enquanto o Valentão gordo começava a assediar Frey, seu corpo começou a tremer e Lucas percebeu que era a memória do verdadeiro Frey. Então, esse Valentão deve ser a razão pela qual Frey tirou a própria vida. Quando o gordo estava prestes a atacar Frey, ele rapidamente teleportou-se atrás das costas do gordo.
Toda a classe ficou chocada ao ver como Frei de repente apareceu atrás do gordo, mas uma garota chamada Isabel conseguiu ver o que Frei fez. O gordo ataca Frei novamente, mas Frei o soca com uma velocidade relâmpago, fazendo-o voar. Frei está agora bastante envergonhado porque o mago mais forte da humanidade acabou de socar uma criança pequena, mas agora todos os outros estão em choque total com as ações de Frei. O professor Jill chega à cena e nota os vestígios de habilidades marciais usadas com mana no corpo do valentão gordo. O professor Jill fica chocado, pois não deveria haver ninguém tão talentoso, nem mesmo entre os professores. O professor Jill saiu para cuidar do valentão gordo, e o professor Kevin, que é careca, assumirá a aula de hoje. O professor Kevin era um pervertido e tinha mais intenções com as aprendizes, especialmente Isabel. O professor Kevin percebe que Frei também está presente em sua aula hoje. As meninas estavam falando entre si sobre como realmente não gostam do professor Kevin, aquele porco sujo que começa a sorrir sempre que vê uma estudante. O professor Kevin pergunta a Frei como ele veio assistir à sua aula hoje. Frei, que não estava ciente do comportamento do professor Kevin, pede desculpas e diz: "Desculpe, professor, eu estava ocupado." As meninas murmuram entre si que Frei não assiste às aulas dele porque ele o intimidaria sempre que ele aparecesse. O professor Kevin pergunta a Frei se ele tem coisas mais importantes do que sua aula. Frei responde alegremente: "Sim, você está certo. Estou na idade em que as crianças são sensíveis a tudo." O professor fica muito zangado, mas se controla e diz: "Sim, você está certo. Eu não sou um professor condescendente que acha que minhas aulas devem ser a prioridade máxima, mas tenho uma pergunta para você." O professor diz a Frei que, se ele não conseguir responder a uma única pergunta, terá que assumir a responsabilidade por essa atitude desafiadora. Como aprendiz na academia, o professor careca pede a ele para nomear 3 itens que foram usados pelo rei guerreiro mágico Kazagin. Frei fica chocado por um momento e pergunta: "Você disse Kazagin?" Agora vemos a memória de Lucas de 4.000 anos atrás, um artista marcial muito forte que destruiu uma montanha inteira com um único soco. O jovem Lucas se aproxima e diz a ele para fazer isso com moderação, caso contrário, ele apagará todas as montanhas desse jeito. Ele pergunta se ele vai cuidar dos animais selvagens depois de perderem seus lares. O guerreiro que destruiu a montanha agora era nada menos do que o guerreiro mágico Kazagin, que era um velho amigo de Lucas Trauman. Kazagin serve chá a ele e volta para o treinamento. Lucas pergunta como ele vai se casar quando tudo que ele faz é treinar. Kazagin provoca e diz: "Você é igual, você também não entende o coração das mulheres." Kazagin diz: "Amor e afeição são pensamentos malignos. Aqueles que não conseguem controlar seus desejos não serão capazes de se manter de pé. E o artista marcial deve ver as mulheres como rochas", diz Lucas. "Desde que essas rochas sejam bonitas, não tenho problemas." Agora, voltando ao presente, todos os alunos pensaram que Frei estava interrompendo porque isso nem está claramente mencionado nos livros. Ele desabilita interrupções no meio e argumenta que a pergunta que o professor acabou de fazer não está relacionada com a história da magia que eles viram na aula. Isabel também argumenta que Kazagin era um artista marcial, ele apenas usava mana para melhorar seu corpo físico, portanto, não podemos chamá-lo de mágico. O professor se aproxima desagradavelmente de Isabel e diz: "Você está insultando todos os praticantes que estão treinando nas técnicas de guerreiro mágico." Frei ficou surpreso ao ouvir a palavra insultando e pensou que, quando chamasse Kazagin de guerreiro mágico, ele lutaria até a morte. O professor loiro toca no ombro de Isabel e diz: "Isso é um tópico muito interessante. Você quer debater em meu laboratório, só nós dois?" Mas Isabel afasta a mão dele e diz para ele parar com isso. O professor Kevin faz a mesma pergunta a Isabel sobre os itens mágicos usados por Kazagin, mas de repente Frei diz: "A luva do rei tigre, o cinto do gigante e o colar galé." Kazagin era minimalista, então esses eram os únicos itens que ele usava. Frei continua dizendo: "Eu disse a Kazagin para prestar mais atenção nas tendências da moda, mas ele não me ouviu, especialmente com aquele colar antiquado." Todos os alunos olhavam para Frei com uma expressão no rosto, então Frei pergunta: "Estou errado?" Mas o professor diz: "Não, você está correto", e se volta para Isabel e diz: "Acredito que você falta com respeito e boas maneiras."
Ele pega a mão de Isabel e diz: siga-me imediatamente para meu laboratório. Frei Blake pergunta ao professor Kevin se ele sabe o que Casagem costumava dizer o tempo todo: sentimentos de amor e afeição são pensamentos malignos que podem perturbar a compostura de um artista marcial. Um artista marcial deve ver as mulheres como meras rochas. Aqueles que se entregam aos seus desejos e esquecem de suas obrigações não serão capazes de se manter de pé com firmeza e se degradarão em criaturas piores do que bestas desprezíveis. O professor Baldi pergunta a Frei o que ele está tentando dizer, e Frei responde que estava pensando que talvez Casagem estava errado depois de ver como o professor estava parado lá de pé perfeitamente. O professor fica bastante bravo ao ouvir isso e diz: você perdeu a cabeça depois de responder a uma pergunta corretamente. Vamos ver quanto tempo você consegue manter essa atitude. Se você errar uma única pergunta, será severamente punido como aprendiz na academia. Depois de um tempo, vemos que o professor e toda a classe estavam em choque total porque Frei respondeu todas as perguntas corretamente. O professor estava chocado porque nem os professores mais experientes na academia conheciam a história das Eras da Luz. Como o pior aprendiz da academia pode saber tanto? Frei agora pergunta a Baldi se ele quer fazer mais alguma pergunta, pois está se sentindo faminto. Frei segue em direção à cafeteria cantando: vou comer muita comida. Mas vemos que Isabel também está o seguindo. Depois de um tempo, Frei fica incomodado com isso e pergunta a Isabel por que ela o está seguindo. Mas Isabel simplesmente responde que também vai almoçar. Agora, dentro da cafeteria, Isabel fica chocada ao ver tanta comida na mesa colocada por Frei e pergunta: você realmente vai comer toda essa comida sozinho? Frei responde: tente passar fome por 4.000 anos, cada refeição se torna uma bênção depois disso. Isabel pergunta o que ele quer dizer com não comer por 4.000 anos, mas Frei não responde a ela e pergunta por que ela o tem seguido em todos os lugares desde mais cedo. Isabel responde: por favor, não a entenda mal, simplesmente não havia muitos lugares vazios. Isabel pergunta a Frei como ele sabe tanto sobre as Eras da Luz, quando a magia estava no auge. Frei percebe que a magia não evoluiu em 4.000 anos, mas regrediu. Frei pensa que os demigods intervieram. Isabel continua nos dizendo que os 4 grandes mestres que iluminam a história da magia são o poderoso guerreiro mágico Casagem, o grande sábio Dumbledore Potter, a bruxa negra Iris Fist, fundadora, e finalmente, o homem aclamado como o mago mais forte e o homem a quem ela aspira a rivalizar, Lucas Traumann. Isabel continua dizendo que ele era verdadeiramente um grande e incrível mestre, e se ele ainda estivesse vivo, ela teria pedido sua mão em casamento. Frei de repente se engasga com sua comida ao ouvir isso e começa a rir. Frei ri e diz que uma criança que ainda não cresceu completamente está falando sobre casamento. Aceitarei seus sentimentos, mas não tenho interesse em crianças. Isabel fica um pouco corada e diz: quando foi que pedi a sua mão em casamento? Por outro lado, todos os estudantes ficaram chocados ao ver que a orgulhosa Isabel, que sempre fica entre os 2 primeiros na academia, está suspirando por Frei. Um garoto diz que até mesmo o infame David é rejeitado todos os dias por Isabel. Vemos que David é o mesmo estudante que costumava intimidar Frei, e ele estava lá com sua comida enquanto olhava com raiva para Frei, que estava conversando com Isabel. Isabel agora pergunta a Frei sobre a última pergunta sobre os 3 métodos de treinamento de Dumbledore, a qual ele responde assimilação, amplificação e batalha. Isabel diz que, no entanto, aprendeu que os métodos de treinamento de Dumbledore eram apenas assimilação e amplificação. Ela pergunta a Frei se ele lhe concederá a honra de aprender o método de batalha que ele mencionou. Frei pergunta a ela em que estágio ela está atualmente. Isabel diz que é uma mago competente de 3 estrelas. Frei diz: embora você seja bastante talentosa para ter 3 estrelas com sua idade, Isabel diz que percebeu isso antes, mas você fala como alguém que viveu por muito tempo, ao que Frei responde: de fato, vivi por muito tempo. Isabel agora pergunta a ele se eles não têm a mesma idade, mas agora toda a comida da mesa acabou e Frei pega todos os pratos e sai, dizendo: vamos falar mais tarde. Isabel o para e diz: você ainda não respondeu minha pergunta. Que tipo de método é a batalha exatamente? Frei agora responde que ela deveria ler e aprender com livros, porque o que ele tem não é conhecimento, mas experiência. Então, minha resposta pode ser tendenciosa.
Isabel ficou chocada ao ouvir que Frei tinha experiência com todas essas coisas. Após o almoço, todos os alunos se reuniram na arena para uma sessão prática de treinamento com batalhas mágicas 1 contra 1. O professor diz aos alunos que, para garantir a justiça, apenas feitiços mágicos de uma estrela serão tolerados. O professor continua dizendo que essas serão batalhas reais, então os alunos serão responsáveis por suas próprias lesões. Frei pergunta quem é o professor, e Isabel diz: "Você está perguntando sobre o professor Jane?" Frei diz que ela é muito linda. Isabel grita com Frei dizendo: "Você está em seu juízo perfeito? Você está falando de uma professora na casa dos 40 anos. Frei diz a Isabel que ela também deveria observá-la e aprender como é a beleza perfeita de uma mulher. Eles dizem a Frei que até o gosto dele por mulheres é antigo. A professora Jane anuncia que a primeira partida é entre o aprendiz David e o aprendiz Frei. David cumprimenta Frei e diz: "Eu não consegui dormir na noite passada por sua causa", mas Frei simplesmente o ignora e passa por ele. Todos os alunos ficaram chocados quando viram que Frei tinha pego a professora Jane em seus braços e Frei diz: "Agora percebo por que acordei após meu sono eterno. Foi tudo para te conhecer." Frei pergunta à professora se ela me faria a honra de sair para jantar. A professora Jane estava totalmente deslumbrada por Frei, mas ela se controlou e disse: "Volte para sua posição. Este é o meu último aviso. Frei sugere que se eu vencer a partida, você sairá para jantar comigo." A professora Jane diz: "Frei, você só pode lançar feitiços de uma estrela no máximo, e está pensando em vencer contra David, que é um 3 estrelas. Tudo bem, se você vencer, eu vou te tratar com um jantar." David olha para Frei e diz: "Parece que você ficou mais forte em apenas uma noite, mas não se preocupe, vou começar destruindo suas cordas vocais e depois vou quebrar lentamente seus membros um por um. Você não será capaz de se render ou gritar durante a luta." Frei diz que não acha que existem feitiços de uma estrela que causem tanto dano, porém, a professora Jane sinaliza para começar a luta. David usa uma magia chamada Raiva de Pedra, e uma arma enorme é conjurada no céu feita de pedras. Isabel pergunta por que David não está seguindo as regras de usar apenas feitiços de uma estrela. David responde que essa magia é algo que apenas os descendentes diretos de sua família podem usar, chama-se Magia da Visão. É um feitiço poderoso e, se as condições forem cumpridas, até mesmo um mago de uma estrela pode usá-lo. Frei diz que a magia da visão é o mesmo que o símbolo da casa e que David está usando isso para intimidar as pessoas em seu novo corpo. Frei usa um feitiço de magia pela primeira vez, e o feitiço é mísseis mágicos. Frei acha que o míssil mágico está brilhando muito bem. David ri dele e diz: "Você vai enfrentar a raiva de pedra com um míssil mágico?" Frei dispara seu míssil mágico em direção a David, e ele quebra todas as armas de pedra feitas por David e o atinge tão forte que ele cai no chão totalmente imobilizado. Todos presentes na arena ficaram bastante chocados com o que aconteceu agora. Um único míssil mágico destruiu o feitiço Raiva de Pedra. Vemos que Frei atacou intencionalmente a garganta de David e danificou sua corda vocal. Também vemos que 2 veteranos estão presentes para assistir à luta. Frei agora dá um sorriso malicioso e pergunta a David o que ele estava dizendo antes sobre destruir as cordas vocais e depois quebrar os membros um por um. Frei disparou o míssil na perna de David e a quebrou. Frei pergunta o que há de errado. Este era o seu plano, certo? Você não está se sentindo bem? Isabel agora diz à professora Jane que já temos um vencedor e pede que ela encerre a luta. Mas a professora Jane diz que David não declarou sua derrota. Isabel tenta argumentar que a voz de David está destruída, mas a professora Jane diz a Isabel que eu já disse antes para lutar na expectativa de uma verdadeira batalha. Frei agora diz a David: "Não se preocupe, não sou mau como você. Vou parar em suas pernas e não vou quebrar suas mãos." E ele começa a se afastar. Frei de repente se vira e diz: "Mas você não tem 2 pernas." E agora Frei quebra outra perna de David também, usando um míssil mágico. Toda a escola estava falando sobre como um estudante medíocre chamado Frei derrotou um mago de 3 estrelas e o mandou para casa com as cordas vocais destruídas e as pernas quebradas. Era um rumor que estava circulando que Frei poderia ter feito um contrato com o diabo. Agora, os veteranos que estavam assistindo à luta propuseram que Frei Blake se juntasse aos verdadeiros Anéis Amém. Eles dizem que,
Como um trainee em nossa academia, você deve ter ouvido falar, certo? São a assembleia de trainees que representa a Academia West Road. Não é um grupo que qualquer um pode se juntar. Apenas aqueles que eles pessoalmente selecionam têm acesso a ele. Frey estava se perguntando se isso poderia ser chamado de invasão de privacidade se usassem seu nome sem permissão. Frey recusa a oferta e diz: "Eu não quero me juntar." Os veteranos ficam chocados e dizem: "Você está louco, como você não pode se juntar aos Anéis Trauma?" Outro veterano chamado Peru e John chega e diz: "Não adianta persuadi-lo se ele não quiser se juntar." Peru se apresenta e diz que é o gerente dos Anéis Trauma e também deseja convidar o trainee Frey para se juntar aos Anéis Trauma. Frey olha para ele e pensa que sua compostura é impressionante para alguém de sua idade. Mas Frey ainda recusa e diz: "Não estou interessado, e nada mudará mesmo que eu me junte a esse grupo." Mais tarde, à noite, em um hotel, vemos a professora Jane usando roupas bonitas e ela diz a Frey: "Prometo te levar para jantar, mas como há mais uma boca para alimentar aqui." Isabel também entrou aqui seguindo Frey, e Frey estava insistindo para que ela deixasse a comida e fosse embora daqui. Isabel educadamente diz: "Por favor, não se incomode comigo. Definitivamente não segui vocês dois porque estava preocupada." Frey agora perde a paciência e diz: "Você não pode simplesmente sair? Há um limite para o quão densa você pode ser." Isabel responde: "Não importa o quanto eu tenha procurado, não encontrei nenhuma informação sobre batalha." "O que você quer que eu faça quando nem você está me ensinando?" "Não tenho escolha senão te seguir até que você me ensine." A professora Jane interrompe e pergunta se estão falando sobre o método de treinamento de casagem. Isabel pergunta chocada se a professora Jane também sabe disso. A professora Jane diz que ouviu rumores sobre isso na instituição de magia, mas não importa o quanto ela tenha procurado nos registros, não conseguiu encontrar nada. A professora Jane continua dizendo que o trainee Frey sabe sobre esse método de treinamento, e se ele não estiver blefando, ela também gostaria de ouvir mais sobre isso. Frey coloca suas mãos no ombro da professora Jane e diz: "Em vez disso, posso te ensinar coisas mais interessantes." Frey continua: "O que você acha de continuarmos essa conversa no seu quarto?" A professora Jane, que estava sendo totalmente seduzida, se pergunta por que está reagindo assim a um trainee que é 20 anos mais novo. Ambos se inclinam para se beijar, mas antes que seus lábios possam se encontrar, Isabel interrompe e diz: "Pare de agir de maneira tão vergonhosa em relação à professora." Agora, Frey está sozinho do lado de fora e se pergunta se os semideuses estavam controlando o mundo, eles certamente teriam apagado todas as evidências de sua existência. Mas mesmo depois de 4.000 anos, as informações sobre casagem, Dumbledore, Iris e ele, Lucas Trauma, mal foram distorcidas. Isso significa que ainda há pessoas seguindo a nossa vontade e lutando lá fora. Isabel estava sendo seduzida pelo olhar de Frey à luz da noite. Frey pergunta a Isabel quem é a pessoa mais forte da academia. Isabel diz: "Por que eu deveria te responder quando você nem responde à minha pergunta?" Frey responde: "Eu vou te contar se você me contar." Isabel fica muito animada ao ouvir isso e diz: "A pessoa mais forte entre os trainees é Peru e Junho, e entre os professores é o professor Dilpurcema e a professora Adélia. No entanto, a pessoa mais forte entre todos provavelmente é minha tia." Frey pergunta quem é a sua tia, e a professora Jane também chega e diz que a tia de Isabel é a diretora da Academia Vestrod, a Lady Cirrus. A professora Mary Jane continua dizendo que ela é uma maga de 6 estrelas que recebeu o título de síntese de gelo do Império. A professora Mary Jane acrescenta que teoricamente um mago pode chegar até 9 estrelas, mas a última pessoa a atingir esse estágio foi há 3.000 anos atrás. Além disso, ainda há discussão sobre se é verdade ou não, e dizem que o estágio mais alto que um mago pode realmente alcançar é 8 estrelas. Deve ter havido menos de 10 grandes magos que atingiram 8 estrelas em todo o mundo, então alcançar 9 estrelas é simplesmente uma lenda. Frey supõe que a pessoa que instalou o feitiço que protege a academia também era o diretor da academia. A professora Jane diz que não tem certeza, mas ele provavelmente está certo. Frey observa o feitiço de proteção e pensa que não é algo que um mago de 6 estrelas poderia ter colocado. Frey conclui que há algo de errado e grave. A professora Trismine sugere que uma mulher pode saber alguma coisa.
Frei planeja perguntar a Isabel para preparar uma reunião entre ele e sua tia, mas então percebe que não sabe até que ponto a influência do semideus se estende, então não pode envolver uma criança inocente. Dependendo da situação, ele pode ter que suprimir a diretora da academia. Frei diz que pelo menos deveria alcançar 7 estrelas. A professora Jane diz que levará 10 anos se você for rápido, mas na verdade levaria mais de 20 anos. Frei diz que se treinar o suficiente, deverá alcançar isso até o final das férias. A professora Jane ri e diz, bem, tudo bem, quem sabe um dia seu blefe se torne realidade. É bom sonhar alto e mirar alto. Frei volta ao modo sedutor e diz, meu sonho não é a única coisa grande, meu amor é enorme também. Isabel interrompe novamente e diz que você deve ter cuidado a partir de agora. Se você continuar agindo de maneira vergonhosa com a professora, eu vou denunciar para minha tia. Frei fica zangado e diz, é por isso que eu não gosto de crianças pequenas. E desta vez até a professora Jane concorda e diz, essas crianças pequenas são realmente um incômodo. Frei pensa que não há necessidade de pressa, só preciso fazer o que posso por agora sem cometer erros, esse é o caminho mais rápido para os semideuses. 2 semanas depois, David entra na academia com uma perna quebrada. David estava muito zangado e gritava por toda parte que iria matar Frei. Frei estava sentado calmamente em sua sala, lendo um livro, quando David se aproximou dele e disse, eu vou fazer você se arrepender de ter nascido. Frei estava ficando irritado com ele, então usou novamente um míssil mágico e mandou David voando. David foi novamente enviado de volta para sua família para consertar seu nariz quebrado adequadamente. Frei pensa que precisa obter mais experiência prática para se acostumar a manipular mana em seu corpo. Agora vemos que muitos veteranos cercaram Frei para se vingar por causa de David, mas Frei simplesmente os derrota usando apenas os mísseis mágicos. No dia seguinte, vemos a frase, deitado em sua mesa pensando que estudar aqui é totalmente inútil. De repente, Isabel chega e diz, você tem causado banhos de sangue por onde passa com seus mísseis mágicos. Você está ciente de que os outros aprendizes estão te chamando de míssil da morte? Frei pensa que esse é um nome tão embaraçoso para o mago que um dia foi o mais forte do mundo. Frei age de forma muito infantil e diz, o que devo fazer? Não há oportunidade para mim usar feitiços mais fortes do que mísseis mágicos. Mas aqui, Isabel estava sendo seduzida pela boa aparência de Frei Blake. Frei agora pergunta a Isabel o que ela quer. Isabel diz que seguiu seu conselho e misturou o sangue do troll para fazer uma poção que aumentou seu poder muitas vezes. Frei diz para tentar usar o sangue de troll híbrido, pois deve funcionar melhor, já que a força especial dos trolls está adequadamente diluída em seu sangue. Isabel agora pergunta a Frei o que ele vai ensiná-la desta vez. Frei pensa que Isabel é uma criança talentosa e, se a educar corretamente, pode transformá-la em uma maga de 7 estrelas ou talvez de 8 estrelas. Frei diz a Isabel que desta vez vai ensiná-la sobre batalha. Frei diz, vou partir para treinar durante as férias. Se você vier comigo, verá a batalha com seus próprios olhos. Frei avisa que será uma jornada difícil, onde existe até a possibilidade de perder a vida, mas Isabel rapidamente diz, vou te acompanhar, então por favor me leve com você. Agora, no momento da partida, vemos que Isabel empacotou todo o seu quarto em suas múltiplas bolsas, incluindo seu urso de pelúcia. Frei reclama que eles não estão indo acampar, mas Isabel diz, as mulheres têm muitas coisas de que precisam, e você não entenderia. Isabel agora pergunta timidamente para onde estão indo, e Frei responde, estamos indo para colocar você na cova, sua garota idiota. Frei diz que estava pensando em ir para a montanha Espania. Isabel diz, não é aquela cadeia de montanhas tão perigosa que é chamada de paraíso dos monstros? Frei pergunta se ela sabe como chegar lá, e Isabel diz, parece que você sempre consegue me surpreender. Agora eles pegam o mapa e conferem a direção. Frei pede para esperar um segundo e diz, olhe só para isso, Isabel. Como ela está babando por Frei. Ela deliberadamente estragou o encontro entre Frei e a professora Mary Jane, mas não se preocupe, todos nós acreditamos na supremacia 1000. Isabel diz a eles que precisam pegar um navio para chegar à cidade, em seguida, pegar uma pedra de distorção de lá para chegar ao destino final. Frei pergunta o que é uma pedra de distorção, e Isabel diz a ele que,
Como o nome indica, é um dispositivo de distorção para movimentos de longa distância. Frey pensa que isso é bastante conveniente, pois não havia nada parecido 4.000 anos atrás. Ele agradece que, embora a magia não tenha se desenvolvido, a tecnologia continuou melhorando, então foi uma ideia muito interessante comercializar as pedras de distorção. No entanto, Isabel diz que é um item caro e custaria cerca de 10 moedas de ouro por pessoa. Frey verifica sua carteira e percebe que toda a sua fortuna é de apenas uma moeda de ouro. Ele de repente se lembra de que Isabel também é uma nobre, o que significa que ela deve ter muito dinheiro. Frey começa a agir de maneira encantadora em relação a Isabel e pergunta quanto dinheiro ela tem. Isabel diz que não tem dinheiro com ela. Frey a ordena voltar para casa rapidamente e trazer algum dinheiro, mas Isabel responde que não podem fazer isso porque ganhar dinheiro para as despesas de viagem também faz parte do treinamento. Frey perde a calma e diz: "Você está falando sério com essa enorme bolsa em você?" Isabel diz que isso e aquilo são coisas diferentes, as mulheres precisam de coisas. Félix e Isabel vão para o porto do navio, e Félix fica chocado ao ver um navio tão magnífico. Frey pergunta se isso é de graça, e Isabel diz que é gratuito para o treinamento da academia. Frey entra na fila de espera, pensando em toda a carne que vai comer depois de entrar no navio, mas o oficial para Frey e Isabel e diz que o navio está lotado e a próxima partida será em 4 dias. O oficial mostra-lhes o outro navio disponível, que era um navio comum chamado Cortezo. O navio era bastante bom, mas em comparação com o enorme navio ao lado dele, o Cortezo parecia um barco. O capitão do navio cumprimenta todos, e Isabel pergunta por que não há muitos passageiros dentro deste navio. O capitão explica que este navio passa pelo arquipélago Oscar, onde às vezes aparecem piratas. No entanto, ele diz que não há motivo para se preocupar, porque tem 2 navios de guerra escoltando e há um mago de 4 estrelas a bordo de cada navio, e é claro que são os magos de batalha da Torre de Magia. No entanto, de repente, um enorme navio pirata aparece na frente do navio deles, e o navio pirata contém muita energia sinistra. Vemos que os navios de guerra de escolta já foram destruídos pela magia do gelo. Você pode ficar chocado com como alguns simples piratas foram capazes de afundar 2 navios de guerra em um instante. Poucos minutos atrás, os piratas estavam espionando o navio de guerra e vemos que eles trouxeram um convidado especial com eles hoje, o Lorde do Larder, o Lick. O Lick usa sua magia e cria uma lança de gelo no céu e ataca os navios de guerra. O escudo mágico implantado pelos magos foi completamente destruído e o navio afundou. O capitão pirata elogia o Lick, dizendo que é impressionante afundar 2 navios de guerra em um único ataque, mas o Lick diz furiosamente que ele definitivamente tinha invocado 3 lanças de gelo, mas como o navio principal ainda está flutuando. O Lick diz furiosamente que há algo dentro desse navio que é muito forte. Agora, no navio, Frey acalma Isabel e diz a ela que são apenas piratas. Ele diz que, em vez de piratas, o que o preocupa mais é que houve lanças de gelo, mas a que estava mirando neste navio desapareceu no meio do ar. Isabel pergunta se foi ele quem interveio, mas Frey diz que não foi ele quem fez isso. Frey sentiu a flutuação de mana mesmo antes da magia começar, mas ainda assim não conseguiu bloqueá-la porque sua mente ficou em branco no momento em que ele sentiu uma presença semelhante à de um semideus e memórias de estar confinado no abismo por 4.000 anos o oprimiram. Frey se recompõe porque, embora sejam semelhantes, não é o poder de um semideus, mas a mana de um morto-vivo. Isabel pergunta se não foi ele quem bloqueou o navio, e Frey diz, eu não sei, mas devemos agradecer a ele por defender este navio. Agora, todos os piratas invadiram o navio e começaram a matar os membros da tripulação. O rei pirata conta que há cerca de 40 estudantes ricos da Academia West Roda a bordo, e agora eles não precisarão mais trabalhar pelo resto de suas vidas. Um dos estudantes fica irritado e diz, vocês escolheram o navio errado para saquear, porque este navio está cheio de comerciantes excelentes que um dia se tornarão grandes magos. Os estudantes começaram a lançar sua magia, mas de repente uma faca veio voando em direção ao pescoço de um deles, que mal escapou do alvo. O pirata diz, você acha que vamos esperar aqui até que você termine seu lançamento de magia? Frey percebeu que a faca estava indo diretamente para o pescoço, mas sua trajetória foi ligeiramente inclinada pela magia de alguém. Um homem de capuz se aproxima desse aprendiz e diz,
Você pode lutar contra eles, então não se meta em encrenca e fique quieto. Normalmente, de repente, uma grande quantidade de mana sinistra se acumula no ar, e o Lik aparece dela. O capitão do navio diz com raiva: você realmente fez um contrato com os mortos-vivos? Os mortos-vivos nunca fazem acordos conosco, mortais. Eles apenas nos manipulam e colhem o lucro. Os piratas dizem: não nos importamos com mais nada além de dinheiro. Vemos que Isabel está tremendo de medo enquanto segura as mãos do nosso amigo. O Lik é pelo menos um mago de 5 estrelas, no mínimo. É por isso que o mago de batalha de 4 estrelas foi aniquilado instantaneamente. O Lik agora o comanda a sair na frente de quem bloqueou seu ataque de magia. O Lik adverte que, se você continuar se escondendo e não se revelar, eu matarei imediatamente todas as pessoas aqui. Vemos que no céu uma tonelada de picos de gelo mágico foi produzida e está atualmente mirando no navio. De repente, um homem de capuz aparece na frente e diz: eu sou aquele que você está procurando. O homem de capuz tira o capuz e revela que seu nome é Peru e John. Isabel ficou chocada ao ouvir o nome Peru e John e Frey pergunta se ela o conhece. Isabel responde que não há treinamento na academia que não saiba sobre Peru e John. Ele é o líder do maior clube da academia chamado Trauman Rins e é o filho legítimo de uma das 3 casas mais influentes do Império, a Casa John. Isabel acrescenta que as notas de Peru também são excelentes, e por isso, ela e ele estão sempre competindo para ficar em primeiro lugar na academia. Frey pergunta se ela está se vangloriando nesta situação, e do outro lado vemos que todas as aprendizes estão suspirando e se encantando por Peru. Agora estou 100% certo de que este é um mundo fictício, porque, em vez de meninos, são as meninas que são as principais protagonistas aqui. Isabel percebe que Peru deve ser o responsável por anular a magia do Lik e diz que Peru pode ser capaz de derrotar o Lik. No entanto, Frey acaba com sua falsa esperança e diz que isso não é possível para ele. Frey acrescenta que deve ser difícil para Peru até mesmo se manter de pé em sua condição atual. O Lik é um mago de 5 estrelas, e embora o cara peruano pareça ter atingido a iluminação e esteja expulsando as impurezas de seu corpo, ele mal atingiu 5 estrelas agora. O simples fato de ele ainda estar vivo após cancelar magia de nível superior à sua própria força é um milagre. Isabel está chocada e pergunta a Frey se ele está em um estágio mais avançado do que o Lik ali, e Frey simplesmente responde que não. Por outro lado, Peruano estava pensando que não deveria ter escolhido este navio. Peru sabe que não pode enfrentar isso, então propõe ao capitão pirata que deixe apenas ele como refém e leve todos os outros estudantes. Em troca, sua família, a Casa Junho, pode pagar o dobro do que eles esperam ganhar hoje. O pirata diz: você acha que sou um idiota? Temos o Sr. Lik conosco e poderíamos pegar o valor que você oferece e depois pegar dinheiro de outros para lucrar ainda mais. Peru diz: você está certo, não sou forte o suficiente para derrotar o Lik que você contratou. No entanto, estou bastante confiante de que posso arrastá-los comigo para o além. Frey fica realmente impressionado ao ver o espírito forte de Peru, tão jovem. Mas de repente, o Lik ativa sua magia e diz: com a sua idade, a mana tem um gosto maravilhoso. Portanto, vou absorver a mana em seu corpo até a última gota e usar seu corpo para criar um morto-vivo para eu controlar. Vemos que a mana negra do Lik havia totalmente aprisionado Peru e Junho. Agora, o chefe dos piratas ordena a seus subordinados que peguem todos os aprendizes e os levem para o navio deles. Vemos que os piratas estão assediando sexualmente as aprendizes. De repente, seus olhos caem sobre a garota Isabel, que é especialmente fofa. Isabel tenta se esconder atrás de Frey, e o pirata zomba de Frey, dizendo que ele não acredita que este graveto possa satisfazer uma garota tão bonita quanto ela. Frey olha para os lados e depois pergunta ao pirata se ele está falando dele. Frey repreende o pirata e diz: seu moleque, respeite seus superiores. O pirata fica muito bravo e ameaça dizendo que as pessoas que falam muito sempre morrem primeiro. Mas de repente, o pirata é lançado com uma enorme onda de choque, e Frey diz: então você sabe manter a boca fechada na frente do seu pai. O pirata cai diretamente no mar, e todos os aprendizes ficam chocados ao ver que Frey, o eterno perdedor da academia, acabou de matar um pirata. Por outro lado, Peru e Junho estavam imensamente chocados com o que viram.
Frei chutou seu oponente antes que a lâmina pudesse alcançá-lo, causando uma amplificação instantânea de mana a uma velocidade incrível, mal acompanhada por Peru. Frei faz um carinho na cabeça de Isabel e diz: "Não se assuste e observe com cuidado, nenhum deles é mais forte do que você, exceto o Lord Lick." Os outros piratas presumiram que o tolo de um olho só tinha tropeçado nos próprios pés porque estava muito excitado. Frei apareceu de repente na frente daquele pirata e o espancou. Frei diz que deveriam ter concordado quando Peru tentou negociar, porque, ao contrário dele, ele não é tão gentil e bondoso. Frei diz que nunca matou um ser humano antes, mas caras como aqueles não parecem humanos para ele. Frei agora começou a espancar todos em grupos, usando sua magia. Os estudantes ficaram chocados ao ver que todos aqueles piratas nem sequer eram adversários para o eterno perdedor de nossa academia. Um dos bastardos dos piratas pegou uma aprendiz como refém, mas Frei correu a uma velocidade inumana e chutou o pirata antes que ele pudesse fazer algo com a garota. Frei usa vários ataques mágicos para quase aniquilar todos os piratas, mas de repente, um pirata gordo agora pega Isabel como refém e rapidamente aponta a faca em seu pescoço. O pirata avisa que se Frei tentar se mover, ele cortará a cabeça dela. Frei ri dele e pergunta: "O que você pode fazer?" E aqui vemos que Isabel usou o raio no pirata gordo. Isabel orgulhosamente pergunta: "Como estão minhas habilidades?" Frei pisca para ela e diz: "Eu gosto do tipo de garotas que agem todas gentis e inocentes, mesmo sendo tão ferozes e habilidosas. Eu teria pensado em você se tivesse 20, 30 anos mais velha. Não sei porquê, mas agora também gosto desse tipo de garota." O rei pirata agora aprecia a força de Frei e diz: "Tenho certeza de que você é um escolta disfarçado de aprendiz." O chefe dos piratas persuade Frei a fazer um acordo e diz: "Entendo que você não é um homem comum, irmão, mas não seria difícil para você limpar tudo aqui sozinho." Os piratas oferecem para levar exatamente metade dos aprendizes daqui e deixar o resto para você. Frei olha ao redor para os rostos chorosos dos estudantes que estão gritando que não querem morrer. O pirata pede a Frei que aceite essa condição, porque é vantajoso para ambos. Frei pergunta como isso pode ser vantajoso para o pirata quando ele matou tantos membros da tripulação deles. O pirata muda de assunto e diz que Frei pode decidir pessoalmente quem ele quer escolher na sua metade. De repente, uma garota corre em direção a Frei e implora para que ele escolha, pois ela é mais forte do que Pikachu. Brincadeiras à parte, a garota diz que o pagará com 100 ouros se ele a escolher. Ela acrescenta que, se isso não for suficiente, ela fará qualquer coisa que ele pedir, inclusive dar-lhe sua virgindade. Os outros estudantes também começaram a implorar para que Frei os escolhesse e começaram a negociar, como alguém disposto a dar 200 ouros ou 300 ouros. Frei olha para Isabel e pergunta o que devemos fazer. "Devemos pegar o dinheiro, afinal, nem temos despesas de viagem." Isabel fica muito brava com o fato de Frei estar ganhando dinheiro. Frei agora grita que o maior lance é de 200 ouros. Quem quer dar mais? Os estudantes começaram a dar lances de 300 ouros. Em seguida, outro aluno deu um lance de 400 ouros. Isabel pergunta irritada por que ele está começando um leilão de repente. Frei agora para de fingir e diz: "Afaste-se de mim, seus moleques nojentos. Vocês, seus pirralhos, realmente aprenderam a usar dinheiro muito cedo, mas é o dinheiro que seus pais ganharam trabalhando arduamente." Frei repreende ainda mais e diz que vocês, crianças que estão treinando para se tornarem magos, estão apenas tentando salvar suas próprias peles. É assim que um mago age? Frei agora dá uma palestra dizendo que um mago é um herói que protege os fracos, não importa o quão ameaçadora seja a situação. Um mago sempre salva os outros antes de si mesmo. Agora vemos que Isabel novamente começa a suspirar por Frei depois de ouvir essas palavras, mas Frei agora pergunta quanto você está disposta a pagar. Novamente, Isabel fica bastante irritada e grita com Frei: "Você é bipolar?" O rei pirata olha para o lambedor e pensa que ele está tão calado quanto os mortos. Será que esse idiota não pode vencer o cara também? De repente, o esqueleto diz: "Não pense besteiras, não há humano que eu não possa vencer." O pirata fica chocado porque acaba de perceber que esse esqueleto Nicholas pode ler sua mente e ele pensa: "Por que aquele bastardo não está me respondendo?" Agora, o esqueleto responde que estava apenas observando por um tempo e diz que o mana de Frei brilha de uma maneira que ele nunca viu antes.
O lambedor era um cara pervertido porque ele ficou completamente nu. Ele entrou em modo totalmente nu. O Lick diz arrogantemente a Frey que já matou inúmeros guerreiros mágicos como ele e ordena que ele desista e se torne seu. Frey responde com indiferença, dizendo quão encantador é ouvi-lo falar como um semideus. O Lick cria mísseis vivos usando partes do seu próprio corpo e mana negra e os envia para atacar Frey. Frey rapidamente os esquiva. Isabel grita com Frey e o adverte a ter cuidado, pois os mísseis têm um feitiço de rastreamento e continuarão seguindo o alvo. Frey esquiva novamente do míssil que o atacou por trás, pois já previa esse movimento. A situação atual é muito perigosa, pois a magia de rastreamento não é controlada por Doulardo, mas se move por conta própria enquanto mira o alvo. Assim, Doulardo pode lançar magia adicional. Doulardo utiliza outra magia chamada Mão Óssea, e tanto a mão longa quanto o míssil vivo atacam Frey de todos os lados, resultando em uma enorme explosão. Após a fumaça se dissipar, vemos que o navio foi destruído, mas Frey não está em lugar algum. Peruan pensa que Frey perdeu a luta e pode ter morrido no último ataque, mas, de repente, os mísseis vivos se voltam contra o próprio mestre. No entanto, o Lick cria rapidamente um escudo para se proteger devido à perda de foco causada pelo ataque repentino. O feitiço de ligação aplicado a Peru também é quebrado. O Lick usa toda a sua força para destruir os mísseis vivos, mas se pergunta como isso aconteceu. Os mísseis vivos deveriam estar mirando no guerreiro mágico de cabeça cinza, e uma vez que o alvo morresse, eles deveriam se extinguir. Então, por que foram direcionados para ele? Agora vemos que Chad Frey está de pé atrás do Lick e aproveita a vista do seu traseiro nu. Tanto Peruan quanto Isabel ficam chocados ao ver Frey vivo e de pé atrás do Lick. Frey comenta sobre a aparência do Lick por trás, dizendo que ele parece melhor assim porque não precisa ver o rosto feio dele. O Lick tenta atacar Frey, enquanto pensa como ele conseguiu desviar de todos os ataques que vieram de todas as direções e instantaneamente apareceu atrás dele, tudo isso em um convés instável. O Lick acredita que nem mesmo ele seria capaz de realizar tal feito, pois não é algo que um mero humano possa fazer. Isabel pergunta a Frey se ele está bem, e quando Frey olha para ela e sorri, Isabel tem um vislumbre de Lucas Trauma em Frey. De repente, Peru grita e diz para eles pararem de flertar e olharem para o céu. No céu, vemos que o Lick está sentado em uma posição que parece que ele está prestes a cuspir do céu, mas o problema é que ele está prestes a soltar essas enormes lanças de gelo em vez de fezes. O Lick lança todas as lanças de gelo no navio, lamentando não ser capaz de absorver mana de Peru, mas vemos que uma enorme camada de escudo protegeu o navio de todos os ataques. Foi Frey quem criou os escudos com apenas uma mão. Peru ficou totalmente chocado e disse que era inacreditável, pois ele mesmo vomitou sangue ao bloquear uma única lança. Então, como Frey está bloqueando todos os ataques? O Lick cria agora uma lança de gelo maciço usando toda a sua mana e a lança em direção ao navio. Frey pula 3 vezes e quebra toda a lança de gelo com um único soco, estilo One Punch Man, indo para dentro da lança com todo o seu corpo. Frey agora fica em frente ao Lick, que diz que é impossível que alguém como Frey possa rivalizá-lo. Frey responde que é porque ele conhece o caminho. O Lick pergunta chocado se Frey está dizendo que consegue ver o caminho além das 5 estrelas. Frey responde candidamente que o senso comum luta um pouco mais forte e que estava animado por poder usar feitiços mais fortes do que mísseis mágicos depois de um tempo. Bullock pede a Frey que revele sua verdadeira identidade, pois não há como um simples adolescente ter poderes assim. Frey diz que seu nome verdadeiro é Lucas Traum e que ele voltou depois de 4.000 anos para educar loucos como eles. Ele se autodenomina o mago mais poderoso da história. No navio, Peruan e Isabel tentam ouvir a conversa, mas não conseguem devido à distância. O Lick grita que isso é absurdo, pois Lucas Traum já está morto. Frey teleporta novamente atrás dele e afirma que ele fica mais bonito por trás. Ele faz um buraco no peito do Lick com a mão e tira um coração brilhante. O coração era o vaso de vida do Lick, e enquanto isso permanecer intacto, o Lick não morrerá. Frey destrói o vaso de vida, e o Lick se transforma em poeira. Peruan fica surpreso e diz que Frey derrotou o Lick tão facilmente. O rei pirata pergunta com medo por que o Lick morreu, já que ele deveria ser um ser imortal.
Frei aparece subitamente atrás do chefe pirata e diz que não há mais nada a ser discutido, pois as negociações já estão quebradas. Ele diz friamente ao pirata que todos eles vão morrer ali. Vemos que o pirata está totalmente acuado e que seu braço também está faltando. No dia seguinte de manhã, o navio chega ao seu destino. Após desembarcar do navio, Peruan se aproxima de Frei e admira o poder de Frei Blake, mas Frei Blake simplesmente o ignora e segue em frente, mesmo após esse comportamento rude. Peru abaixa a cabeça e diz a Frei que nunca esquecerá o favor de salvar sua vida. Frei percebe que esse cara é uma boa pessoa, então ele para de agir como um tsundere e pergunta a Peru como ele se sente, dizendo que seus órgãos devem estar em causa após bloquear a magia do Lik. Peru pergunta a Frei o que exatamente aconteceu, como ele derrotou facilmente um Lik com o qual até mesmo magos da corte teriam dificuldade. Peru afirma ainda que Frei era conhecido como o aprendiz mais fraco da academia e pergunta se ele estava escondendo suas habilidades o tempo todo. Frei simplesmente ignora suas preocupações e diz que todo tipo de coisa acontece quando se vive. Peru agora convida Frei para visitar a casa de Junho, pois ele quer mostrar sua gratidão adequadamente. Isabel fica bastante animada ao ouvir que foram convidados pessoalmente para a proeminente casa de Junho, mas Frei recusa e diz que verá se tiver tempo. Frei de repente pede a Peru que lhe empreste algum dinheiro, talvez cerca de 20 ouros. Peru pergunta, não me importo em te emprestar o dinheiro, mas por que você precisa de dinheiro? Frei diz que quer usar a pedra de teletransporte, mas ela é muito cara. Peru tira o dinheiro de sua bolsa e diz que, como é para mostrar sua gratidão, não precisa pagar de volta. Tanto Frei quanto Disabre são ofuscados pela luz brilhante da riqueza saindo de Peru e seu dinheiro. Vemos que Peru lhes deu 300 moedas de ouro. Frei diz que não precisa de tanto, apenas 20 ouros seriam suficientes, mas Peru se recusa a pegá-los de volta e diz que não tem troco, então que fique com tudo. Peru diz a Frei que ele gostaria de convidá-lo imediatamente, mas está atualmente no meio de negociações de casamento com sua noiva. O Frei luxurioso desperta e pergunta a Peru se a noiva dele tem uma irmã mais velha. Peru responde apressadamente que sua noiva é de um lugar diferente chamado Reino Nobre de Luan, mas o Frei sedento diz que não se importa e que está bem com a tia dela também. Peru acrescenta que ela é filha da casa Quared, uma família impressionante que deu à luz inúmeras noites habilidosas. Peru diz que tem certeza de que ficarão desapontados ao descobrir que o noivo é um mágico fraco como ele. Isabel pisca para ele e diz, é isso que o melhor aprendiz da academia deveria estar dizendo. Você não é fraco, Peru. Peru se anima e diz para não perder a confiança, pois ele já tem aquela mão e aquele rosto para ajudar. Ele também pede a Frei para entrar em contato se a noiva tem uma irmã mais velha ou tia. Nesse momento, Sabel agarra Frei pela gola e diz, você está tão tarado, sua mente está apenas cheia de pensamentos obscenos. Peru se despede e pede novamente a Frei para ir à sua casa, pois não quer ser um idiota que nem sequer mostra gratidão ao salvador de sua vida. No caminho de volta, Frei diz que Peruan é um cara legal, do jeito que um nobre deveria ser, e que ele também tem muita grana. Em seguida, vemos Isabel experimentando roupas vulgares e perguntando a Frei como ela fica nelas. Frei a repreende e diz que ela não vai treinar nas montanhas com roupas chamativas como essas, e sugere que ela escolha roupas que não fiquem fedendo rapidamente e que possam ser usadas facilmente. O dono da loja comenta que talvez sua companheira não esteja acostumada com o estilo de vida minimalista. Frei começa a refletir sobre sua decisão de tê-la trazido e pensa que talvez não devesse tê-la trazido. Ambos mudam de roupa e agora estão vestidos como mercenários. Frei fica impressionado com uma sacola com magia de subespaço que pode armazenar objetos 10 vezes o seu tamanho. Ele nota que a tecnologia avançou e a população definitivamente aumentou, mas esses avanços não estão muito além da imaginação de Frei. Ele suspeita que o semideus tenha deliberadamente impedido o desenvolvimento da humanidade. Isabel olha para o rosto de Frei e pergunta o que ele está pensando tão seriamente. Eles chegaram à pedra de teletransporte. Frei fica surpreso com os arranjos feitos para a teleportação em massa e avisa a Disabre que aqueles que não estão acostumados com a teleportação podem se sentir nauseados depois. A máquina começa e o processo de teleportação em massa começa. Após um momento, vemos que Frei chegou à Espanha. Ele olha ao redor e pensa que alguns lugares não mudaram nada em 4.000 anos.
Frei se vira para Isabel e pergunta se devem ir em direção ao destino deles, mas vê que Isabel está ocupada pintando a parede com cores do arco-íris. Frei entra em um bar e pede pão, carne e cerveja, o que faz Isabel corar e começar a gritar com ele. Frei pede que ela fique quieta e diz: "Você sabe quanto tempo faz desde que comi algo?" E ele se pergunta por que eles não vendem cerveja na academia. Isabel diz que eles não podem beber álcool, então por que venderiam agora? Vemos que o dono do bar, que está preparando a comida, diz a Frei: "Não se preocupe, na minha época, eles também não vendiam álcool na academia." O dono do bar serve a comida a eles e diz que, considerando que eles planejam entrar nas montanhas de Hispania, devem ser novatos. O dono do bar zomba deles, dizendo que vestir armaduras não danificadas e prender uma nova espada à cintura faz você se sentir capaz de caçar um dragão. O dono do bar ordena que eles terminem de comer em troca, porque novatos não deveriam desafiar a montanha de Hispania. Isabel comenta que ouviu dizer que é um paraíso para monstros e que eles estão cientes de que é um lugar perigoso. O dono do bar os repreende e diz: "Vocês não sabem de nada", assim como Jon Snow. Outros mercenários adultos também começam a falar sobre eles, dizendo que são aqueles idiotas que estão tentando ir para as montanhas de Hispania, talvez eles tenham 9 vidas sobrando ou algo assim. O dono do bar continua contando que tinha um filho com a idade deles que sempre corria por aí dizendo que se tornaria um mercenário. É por isso que, quando viu os dois, sentiu que deveria intervir. Isabel pergunta onde está o filho dele, e ele responde que morreu depois de entrar nas montanhas de Hispania. Ele acrescenta que seu filho estava escoltando uma mãe e filha que foram colher ervas medicinais, mas apenas a filha retornou viva e contou sobre a morte de seu filho. Frei pergunta mais detalhes sobre os monstros que aparecem na cordilheira, e o dono do bar coça a cabeça, dizendo que não vai conseguir dormir bem esta noite. Ele pega um mapa e fornece todos os detalhes sobre a montanha de Hispania que ele conhece. Frei agradece e pergunta quanto custou a comida e a cerveja. O dono do bar diz que não há necessidade de pagar agora, colocará na conta deles, então eles devem voltar vivos para pagar. Frei pergunta se o negócio dele funciona bem dessa forma, e ele agradece pela comida e diz que as salsichas especiais estavam realmente incríveis. O dono do bar brinca dizendo que este lugar é conhecido por sua comida ruim, exceto pela cerveja. Ele se despede deles, dizendo que preparará as salsichas mais saborosas da próxima vez. Agora vemos Frei e Isabel lutando contra alguns monstros parecidos com árvores. Após matar todos esses monstros, Isabel diz: "Mal entramos e já estão saindo monstros fortes." Isabel continua: "Agora entendo por que você me trouxe aqui. Eu aprenderia muito apenas treinando aqui por um mês." Frei responde que não é a razão pela qual vieram aqui e pergunta: "Por que eu viria até aqui só por isso?" Você então pergunta: "Então por quê?" Frei diz que estão indo para o calabouço de Dumbledore. Isabel fica chocada e pergunta se ele está falando sobre o calabouço criado pelo grande sábio Dumbledore, um calabouço que se diz que concede a força para governar o mundo quando encontrado, mas atualmente é apenas uma lenda, pois as pessoas não têm certeza se ele realmente existe. Frei diz que, devido à personalidade de Dumbledore, o calabouço provavelmente não é uma caverna ou algo assim. Essas palavras confundem Isabel, porque como Frei poderia saber a personalidade de uma pessoa que viveu 4.000 anos antes dele? Frei se lembra das palavras que ouviu em sua vida passada de Dumbledore: "As montanhas que perfuram as nuvens no topo têm um lago bonito, e naquele lago há uma ilhota. Estarei esperando por você lá." Frei agora diz a Isabel que não é um exagero chamá-lo de lenda, porque é um lugar extremamente perigoso, e você deve ser pelo menos um mago de 6 estrelas para desafiá-lo. Frei diz: "Eu vou correr para o estágio de 6 estrelas em um mês." Isabel pergunta incrédula: "Você está são? Não importa o quanto você treine, leva dezenas de anos para chegar a 6 estrelas." Frei ignora seus comentários e diz que eles devem encontrar um lugar adequado para treinar. Ele também diz a Isabel para ficar alerta e procurar um lugar seguro onde ela possa se concentrar facilmente. Frei vai até uma cachoeira e diz: "Encontrei nosso novo local de treinamento." Vemos que há uma caverna escondida atrás da cachoeira. Frei usa sua magia de relâmpago para iluminar o lugar e diz: "É aqui que treinaremos no próximo mês." Frei diz a Isabel que, a partir de hoje, ele mostrará a ela o método de treinamento de batalha de casagem que ela tanto queria aprender.
Dizable fica muito animado ao ouvir isso, mas Frei o alerta, dizendo que é uma técnica perigosa e que, se você a copiar incorretamente, pode até perder a vida. Frei diz a ele para apenas observar. Frei então assume a posição de meditação e começa a levitar repentinamente. Também vemos que toda a mana da atmosfera circundante está sendo rapidamente atraída para a caverna onde Frei está residindo. Frei coleta toda a mana em seu abdômen. Após algumas horas reunindo mana em seu abdômen, Frei abre os olhos e diz: as preparações finalmente estão concluídas. Do outro lado, vemos que Isabel também reuniu uma grande quantidade de mana, quero dizer, ela também tinha uma bola de mana em seu abdômen. Frei havia previsto que Isabel tinha talento, mas ele não havia previsto que ela seria tão talentosa assim. Quando Isabel abre os olhos, ela fica chocada ao ver Frei muito próximo a ela com um sorriso estranho no rosto. Frei a elogia por se sair tão bem e diz: vamos comer agora. Frei abre sua bolsa mágica e tira a comida. Quando ele oferece comida para Isabel, ela recusa e diz que não está com fome. Frei diz que o cérebro dela está interpretando erroneamente a sensação de fome como saciedade, então ela deve comer, mesmo que tenha que forçar. Enquanto come, Isabel comenta que nunca imaginou que passaria tempo assim com Frei. Ela continua: sempre te observei com sua extraordinária força de vontade. Você era apenas um estudante sendo intimidado, mas meus olhos estavam fixos em você. Não tenho certeza de como chamar isso, mas quando te vejo atualmente, parece que você é uma pessoa diferente. Frei pergunta a Isabel qual versão dela acha que é a verdadeira. Isabel ri e diz que ambas as versões são obviamente a mesma. Ela continua dizendo que os humanos não mudam, apenas crescem. De qualquer forma, ela precisa agradecer a Frei por mudar, pois anteriormente ele não a teria levado para treinar apenas os dois juntos. Isabel começa a corar quando percebe que passará um mês inteiro nesta estreita caverna com o protagonista quente e charmoso. Frei entende o que ela está pensando e diz para não se preocupar com coisas inúteis. Ele diz: eu não te disse que não tenho interesse em crianças. Frei coloca uma barreira mágica na entrada e diz que será um problema se monstros aparecerem enquanto eles dormem. Ele se deita e diz: é o primeiro dia, então você também deve descansar bastante. No dia seguinte, quando acordaram, Frei disse a Isabel para considerar isso como sua última pausa. Hoje começamos o treinamento real. Frei diz: agora começamos o método de treinamento de batalha de Castigem. Frei adverte Isabel de que este é um método de treinamento muito perigoso, então não deve imitar, apenas observar. Frei concentra seu poder na mana que reuniu em seu abdômen. Ele separa a mana reunida em seu corpo em atributos de fogo e água. O vídeo chegou ao final, pessoal. Se quiserem uma continuação, comenta aí. E não esquece de se inscreverem. Até a próxima!